Bom dia a todos, que sejam todos sempre muito bem-vindos a esta casa de Francisco de Assis, maravilhosa, que nos acolhe e que nos ensina e que nos encaminha para o que temos que aprender com o Evangelho de Jesus. Bom dia. Então hoje nós vamos continuar o estudo de Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel com Chico Xavier. E hoje é o capítulo 66, Como Pedes. Bom, no capítulo anterior, foi feita uma explanação sobre pedir. E hoje falava sobre o teor, dos pedidos, das rogativas. E no capítulo de hoje, Emmanuel, ele nos ensina como pedir, Quais as nossas intenções quando pedimos, como estamos nos colocando perante Deus, qual a nossa postura perante o Pai. A de falar, pedir sem querer ouvir do Pai, a de falar pedir sem querer ouvir do Pai o que nos cabe fazer. Nós temos que aprender a saber o que vamos fazer. O Criador deve estar a serviço dos nossos interesses? Jamais. Dos nossos anseios? Também não. Nós temos que aprender a orar, e é isso que nós vamos fazer aqui hoje. Para exemplificar essa questão da oração, nós temos aqui um pequeno exemplo. É de uma parábola dos fariseus e do publicano, onde aparecem duas atitudes de como orar, a do fariseu e a do publicano. O fariseu, em suas orações, ele apresenta-se orgulhoso, arrogante, egóico do que ele fazia, que era pensar e pedir sobre bens materiais, na prática material. Ele não pensava nas virtudes espirituais, nos pensamentos internos. Ele se exaltava das coisas materiais, na realidade. Agora, o publicano era diferente, ele orava diferente. Ele era mais simples, ele era pescador, e que ele tinha as suas imperfeições, mas na hora da oração, ele se curvava humildemente e pedia a Jesus a sua misericórdia. E Jesus, então, concluiu a parábola dizendo o seguinte: este publicano voltou justificado para casa. Ou seja, a diferença entre os dois tipos de pedido, Um pedia bens materiais e o outro pedia a misericórdia divina. Então, Jesus o perdoou. Então, agora nós temos a fala de João, no capítulo 16, versículo 24, que nos diz o seguinte: Jesus diz o seguinte: até agora nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Então, o que Jesus quis dizer com isso? Jesus, nos diálogos com os discípulos, falava muito sobre as preces, orientava como pedir. E chegava a dizer-lhes que no dia em que pedirmos em seu nome, realmente receberíamos as bênçãos, seríamos atendidos, E Emmanuel também diz o seguinte, que chegará o dia em que as preces serão todas atendidas. Se nós seguirmos o caminho que Jesus nos ensinou, que Jesus nos vivenciou, que mostrou para nós como fazer. Então, esse ponto de sabermos como fazer as preces é a parte principal da leitura de hoje, E Jesus diz assim: pedir em meu nome, em nome de Jesus, é diferente do que pedir em vossos nomes, vossos caprichos, vossas visões. Jesus também diz assim: não é só pedir, Senhor, Senhor, para que entrarás no reino dos céus. Não é assim. É preciso o quê?
cumprir os ensinamentos de Cristo, agir, tomar boas atitudes, realizar boas obras, trabalhar em nome de Jesus. Ou seja, a oração é importante? Mas a ação também é muito importante. A ação é um reflexo do nosso aprendizado. Então, temos que pôr o nosso aprendizado em obra, né? Quando Jesus enviava seus discípulos em tarefas, né, em nome dele, Jesus mandava os discípulos trabalharem, né, fazerem as suas pregações. Isso significava que os discípulos já compartilhavam dos propósitos de Jesus. Os discípulos entendiam o que Jesus pedia e seguia o que Jesus ensinava e vivenciava. Então, eles tinham uma comunhão muito grande com os ensinamentos de Jesus, né? Então, eles comungavam com as boas vontades e os ensinamentos do Mestre. Portanto, os discípulos eram representantes fiéis de Cristo. Daí veio a palavra apóstolo. Apóstolo significa aquele que representa. Então, os discípulos eram representantes de Jesus. E isso, então, indicava haver um entendimento perfeito, profundo entre eles. Então, os apóstolos agiam em nome do Cristo, pois havia, então, uma real comunhão entre eles. Fazer algo em nome de Jesus é refletir nas nossas ações o que Jesus nos ensinou, o que Jesus vivenciou. Porque Jesus não só falava, pregava, orava, mas ele mostrava como deveria ser feito, como deveriam seguir os seus ensinamentos, né? E isso, então, é uma identificação de valores, de princípios e de vontade entre eles. Seria muito interessante que todos nós tivéssemos essas inspirações, né? De seguirmos os nossos bons pensamentos. Mas devemos também, então, tomar cuidado com os pensamentos mais levianos, de valores mesquinhos, né? Interesses pessoais, menos dignos e mais materiais. Esse nós temos que tirar do nosso caminho, né? E como nós devemos fazer isso, então? Devemos educar as nossas escolhas, educar os nossos pensamentos. Não é fácil, mas também não é impossível, né? Devemos, então, pedir aquilo que nos transforma, que nos aproxima de Deus. Pedir o que realmente é importante para a nossa evolução, né? Seguir o Evangelho. O Evangelho, então, é o nosso caminho mesmo, né? Quem realmente pede em nome de Jesus há de encontrar o auxílio necessário para a sua transformação, para a sua evolução, sua libertação das amarras do apego material. Temos que focar mais no espírito, na evolução do nosso pensamento, do nosso espírito. A matéria fica tudo aqui. O que nós levamos é o que nós plantamos. Então, o orgulho, o egoísmo e as vaidades não devem estar conosco. Então, assim, podemos alçar voos mais altos e encontrar a nossa felicidade. Bom, vamos ao texto agora. Em muitos recantos encontramos criaturas desencantadas com a oração, e isso é muito fácil mesmo, né? Quando não acontece o que nós pedimos, nós ficamos chateados, né? Nós falamos, não vou mais orar. Só que a gente tem que pensar assim também. Se orando aconteceu, sem orar então, né? Vai ser um pouquinho pior. Então, não prometeu Jesus a resposta do céu aos que pedissem em seu nome? Jesus sempre diz, peçam em meu nome. Muitos corações permanecem desalentados porque a morte lhes roubou um ente amigo, porque desastres imprevistos lhes surgiram na estrada comum. Então, é o seguinte, tem criaturas então que se desanimam, né, se revoltam
quando não são atendidas nas suas preces. Diz assim, não vou mais orar, né? Jesus não atendeu as minhas preces. Então, eles não estão pedindo em nome de Jesus, mas estão fazendo de um modo equivocado, com pedidos pueris, materiais, né? O alto não atende os meus caprichos. Não é assim. O alto não atende a caprichos. Ele atende a pedidos honestos, de coração, de boa vontade, né? A misericórdia divina está preocupada com a nossa evolução moral e espiritual. É isso que nós buscamos e tentamos alcançar com o pensamento em Cristo, com todas as religiões, né? Que todas se encaminham realmente ao mesmo caminho, a Jesus. Então, tem um exemplozinho aqui de duas criaturas, dois amigos. Um estava muito doente e o outro orava muito para que ele recuperasse, para que ele voltasse a viver melhor. Mas acontece que esse amigo acabou falecendo. Então, o amigo que orava bastante falou, eu não vou mais orar, Jesus não ouviu as minhas preces. Só que tem um detalhe, o desencarne desse amigo já estava previsto, né? Já estava no combinado lá em cima, que esse seria o tempo dele aqui. Então, nós não podemos julgar essas situações. O que aconteceu é o que Jesus, é o que Deus nos encaminha, é o que Deus nos dá, né? Então, e ele acabou então muito chateado, né? Ficou chateado porque não aconteceu, o amigo não se salvou, mas estava previsto para o amigo aquele desencarne então. Devemos então pensar muito bem antes de emitirmos nossas opiniões. Cuidado com o que falamos, né? Havemos de ter então mais resignação, nos libertar dos egoísmos. E como eu já disse, é fácil? Não é, mas também não é impossível. Depende do quê? Da nossa perseverança, de nós seguirmos o nosso caminho, de estudarmos, aprendermos, que um dia a gente chega lá. Voltando aqui para o texto. Entretanto, repitamos, o Mestre Divino ensinou que o homem deveria solicitar em seu nome. Por isso mesmo, a alma crente, convicta da própria fragilidade, deveria interrogar a consciência sobre o conteúdo de suas rogativas ao Supremo Senhor, no mecanismo das manifestações espirituais. Então, devemos analisar realmente nossas preces, interrogar a nossa consciência, pois a nossa consciência é um escudo de nós mesmos. Quando a nossa consciência nos dá um alerta, nos pesa um pouquinho, nós temos que parar e pensar o que é que nós estamos fazendo, se está certo ou se está errado, né? Portanto, devemos respeitar a vontade divina, pois ela realmente sabe os caminhos que devemos tomar. É só a vontade divina que sabe o nosso caminho. Nós temos que fazer a nossa parte, nos comportando, nos orando, nos aprendendo, agindo de maneira correta, né? E assim nós conseguiremos. Então, cabe a nós aceitarmos com fé, com confiança, esses caminhos e que Jesus nos inspire a seguir os seus pensamentos. Há 2000 anos ele nos ensina. E nós precisamos realmente aprender, né? Não esperar uma próxima oportunidade. Vamos aproveitar que nós estamos aqui, estamos no bom caminho, né? Como eu disse, essa casa maravilhosa que tem tantos pontos de estudo, não devemos perder essa oportunidade mesmo. Vamos para o texto novamente. Estará suplicando em nome do Cristo ou das vaidades do mundo? Reclamar em virtude dos caprichos que obscurecem os caminhos do coração é atirar ao divino sol a poeira das inquietações terrenas, mas pedir em nome de Jesus é aceitar-lhe a vontade sábia e amorosa,
é entregar-se de coração para que nos seja concedido o necessário. Não precisa ser concedido tudo o que pedimos, mas o que Jesus acha necessário para nós. Então devemos suplicar a Jesus, não devemos suplicar a Jesus em nome das vaidades, dos caprichos do mundo, das ilusões materiais. Devemos avaliar nossas orações e encaminhá-las de todo o coração ao Senhor. Existem orações maravilhosas, todas são lindas, mas nós temos que orar de coração. É bonito orar decorado, mas nós temos que orar de coração. Nós temos que os nossos pensamentos nos dirigir ao alto, né? Com a nossa simplicidade, com o nosso amor. Então, essa é uma oração muito bem-vinda pelo alto, né? Devemos, então, encaminhá-las de todo o coração ao nosso Senhor. E pedir a Jesus, por exemplo, assim, vou pedir a Jesus que estou precisando mudar de casa, eu quero uma vida melhor, mais tranquila, eu queria tanto trocar de carro, que Jesus me ajude. Não é assim, não. Nós temos, então, que avaliar os nossos pensamentos antes de pedir. Pedir o que realmente nos cabe, né? E nós não devemos nos esquecer que somos e estamos momentaneamente onde merecemos. Se nós estamos aqui, é porque merecemos, não foi maldade, não foi nada disso. Nós é que traçamos o nosso caminho. Ou nós nos dirigimos para o bem, ou nós não nos dirigimos para o bem. Nós temos que estar presente, nós temos que ter um pensamento sempre positivo de tudo, que assim a gente consegue um caminho melhor para nós, a nossa evolução moral e espiritual. Devemos então valorizar o que somos, e não falar, puxa, nessa encarnação eu não estou bem, eu acho que eu deveria estar melhor. Não, você plantou, você colheu. Então, devemos valorizar o que somos e como estamos, porque isso é a obra de Deus, foi o que nós nos propusemos e nós estamos aqui. Então, nós não devemos ter vaidades materiais. Dizem os espíritos que os mais ricos são aqueles que menos necessidade têm, ou seja, têm mais resignação, não ricos de material, ricos de pensamentos e valores morais, né? Então temos que realmente mais paciência, mais resignação. Devemos agradecer a Deus e não dificultar para Deus, né? Devemos fazer o que o Pai nos orienta. Deve então haver mais nas nossas orações uma comunhão com Deus, né? Como diziam os apóstolos, uma comunhão de ideais, de princípios, refletindo assim do que nos é realmente necessário. Às vezes nós pedimos demais, então nós não recebemos demais, recebemos o que nos é cabido. É necessário então termos paciência, e a paciência é o quê? É uma escola maravilhosa. Todo mundo tem um pouquinho de impaciência, né? Então temos que aprender mesmo a nos equilibrar, a seguirmos o caminho do bem, da luz e termos paciência com a nossa morada nesta encarnação, né? Não podemos esperar mágica, não é só pedir e obtereis assim, tem que pedir direito, pedir a Jesus, deixar que Jesus entre em nós e não decorarmos as nossas orações. Devemos, então, esperar só aquilo que realmente merecemos. Não adianta dizer, não fui atendido. Foi, na medida do possível. Vamos ao texto.
Somente esse ato de compreensão perfeita do seu amor sublime encontraremos o gozo completo, a infinita alegria. Observa a substância de suas preces, isso é o importante. Como pedes? Em nome do mundo ou em nome do Cristo? Os que se revelam desanimados com a oração confessam a infantilidade de suas rogativas. Então, orar não é simplesmente fazer uma oração decorada, ela tem que vir da nossa consciência, do nosso coração. Devemos então ser humildes o suficiente para aceitarmos a vontade de Jesus. Ele realmente sabe as nossas necessidades. Precisamos então deixar o Cristo crescer em nós e reger a nossa vida. Só assim, então, encontraremos a nossa alegria, a nossa felicidade. Só assim nos libertaremos do cativeiro do eu, do egoísmo, né? E Emmanuel, né, que é esse espírito maravilhoso, nos orienta a analisarmos o conteúdo das nossas orações, né, das nossas preces, para sabermos em nome do que realmente estamos pedindo. E como eu já disse, a prece deve ser simples, singela, de coração. O importante não é orar muito, mas orar bem. Uma boa oração por dia basta, do que várias orações decoradas com rapidez durante, o dia aí. E importante então não é orar muito, lembrem-se, é orar bem mesmo, nos concentrarmos e levarmos mesmo o nosso coração. A nossa oração vai ser diferente, vai ser bem recebida. E no Evangelho, eu encontrei um capítulo 13 aqui, muito bacana, vou ler para vocês. Sede bons e caridosos, essa é a chave dos céus que tendem em vossas mãos. Né? Temos realmente que seguir o bom caminho, ter o bom pensamento, ajudar ao nosso próximo, fazer as nossas caridades. Essa é a chave de abrir a porta do céu. Esse é o caminho certo dos nossos livros, do nosso Evangelho, que é maravilhoso. Toda a felicidade eterna está encerrada nesta máxima: amai-vos uns aos outros. Uma frase tão pequenininha e de um poder fantástico, né? A alma não pode se elevar nas regiões espirituais senão pelo devotamento, pela caridade ao próximo. A alma não encontra felicidade e consolação senão nos impulsos da caridade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e se a fé vos sustentar. Então temos que avaliar muito mesmo o nosso dia a dia, dirigirmos sempre o nosso pensamento, captarmos os bons fluidos, né? Aprendermos a entender as boas orientações e fazermos o que Deus nos ensinou. Tem uma historiazinha tão bonitinha que eu vou contar para vocês também. Acho que a maioria já conhece, a do Zé. Alguém já conhece do Zé? O Zé era uma simpatia, uma pessoa muito simples, de um coração muito bom. Chegava sempre na igreja, entrava lá, olhava para Jesus e dizia: Jesus, eu sou o Zé, estou aqui. Isso que ele fez a vida inteira. E com o tempo passou, o Zé acabou adoecendo, ficou muito doentinho, estava acamado. E um dia, onde o Zé estava, entrou uma figura maravilhosa, uma luz fantástica, e olhou para o Zé e falou assim: Zé, eu sou Jesus, eu estou aqui. E com isso a gente encerra a nossa conversa de hoje. Fique com Deus, boa semana, que Jesus ilumine a todos. Eu sou o Zé.